Sofrer a sua voz.
Glória a Deus. Vamos estar entregando os nossos louvores ao Senhor, a adoração desta noite. Glória a Deus. Pai, aqui estamos, após a adoração, após o louvor, entregando diante do Senhor todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, a gratidão, Senhor, por mais este momento de adoração, de louvor. Também o pessoal de casa, Pai, nós aqui da igreja, queremos apresentar este momento a qual nós entregamos diante do Senhor, Pai. O que nós queremos ser o melhor que nós temos é o nosso coração, é o nosso louvor, é a nossa adoração. Tudo que o Senhor quer de cada um de nós é o louvor e a adoração. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E assim entregamos ao Pai neste momento o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o Todo-Poderoso Israel. Salve os meus irmãos aí que estão em casa aí pela live, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Estamos aqui mais uma vez, né? Pela misericórdia do Senhor. Vamos trazer a pregação que está em Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9, dos 57 ao 62. Acerca dos que seguem Jesus. Fácil, né, seguir Jesus? Missões para o discipulado. Sim. Seguir a Jesus. Seguir a Jesus, tá? O verdadeiro custo do discipulado. Olha só.
Então são lições do discipulado, tá? Nós vamos trabalhar sobre esta mensagem hoje. Quem segue Jesus aí? Todos, né? Glória a Deus. Não é fácil seguir Jesus, mas vamos lá, né? Então vamos lá. Então o texto é Lucas 9, 57 a 62, acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde queres que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. E disse-lhe a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pai, diante dessa palavra maravilhosa, palavra acerca de seguir a Jesus, aqui estamos. Aqui estamos, Senhor, como discípulos do Senhor, para aprender o que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Seja para a glória do Teu nome essa ministração, que a palavra venha, Senhor, como um bálsamo, venha para alertar, venha para nos levantar, venha para nos orientar, que possamos aprender um pouquinho mais nesta noite, através dessa mensagem. E seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Amados irmãos, é com alegria, né, com prazer que estamos mais uma vez aqui para ministrar a palavra de Deus. Fala sobre o discipulado, fala sobre três figuras aqui, né? Três discípulos que falaram aqui que iam seguir Jesus em todas as circunstâncias, né? Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre o discipulado, o verdadeiro custo do discipulado, porque é difícil, né? Quem já está aí servindo a Deus há tempo já sabe como que é. Quem está começando, se prepara, porque não é fácil, né? A introdução, irmãos, está assim, ó: muitas pessoas querem as bênçãos de Jesus, mas nem todos estão dispostas a segui-lo de verdade, seguir a Jesus de verdade, né? Em Lucas 9, 57 ao 62, Jesus encontra três homens que demonstram interesse em segui-lo. Então, três pessoas que têm interesse: olha, eu quero te seguir, Jesus, olha, eu vou seguir, eu vou até o final, né? Mas as suas respostas revelam que o discipulado exige entrega total. As respostas de Jesus, que o discipulado exige uma entrega, exige uma absoluta prioridade, né? E compromisso sem reservas. Seguir a Jesus, irmãos, é difícil, tá? Não é para todos, eu acredito. O discipulado, tá? Muitos não vão conseguir, muitos vão desistir, muitos desistem, tá? Então, Jesus não procura admiradores, nem seguidores, como diz, né? Seguidores. Mas ele procura discípulos que realmente vão ser ensinados como ele, discípulos do próprio Senhor, que vão ser discipulados a não recuar em circunstância nenhuma,
a continuar, mesmo no meio de aflição, mesmo no meio de tempestade, mesmo no meio de coisas contrárias se levantando, tá? Mesmo no meio da luta contra o pecado, contra as coisas do mundo, ele está procurando discípulos que tenham uma renúncia de si próprio, para que possa realmente segui-lo com todas as forças. Então, seguir Jesus exige renúncia, Seguir-te-ei para onde quer que fores. Ah lá, 57, né? 58. Então, seguir-te-ei para onde quer que fores. Quero te seguir, Jesus. Aonde o Senhor for, eu estou atrás. Aquele discípulo falou para ele, né? Mas a resposta parece perfeita, né? Porém, Jesus responde, olha só: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, tá? Jesus mostra que segui-lo não é um caminho de conforto terreno. Está dizendo assim: olha, para me seguir vai ter que passar por umas coisas aí difíceis. Não vai ser fácil seguir Jesus. Não adianta falar que é fácil, irmãos, que não é. Não adianta pregar outro evangelho, que não é. O próprio Jesus está dizendo que era difícil, ia ser difícil. Portanto, não tem que se assustar, se assombrar, se admirar. Ah, está difícil, mas está mesmo, está seguindo Jesus. Seguir o inferno é fácil, não tem resistência nenhuma. Tem empurrão, vai te empurrando ainda, que é tão fácil seguir o inferno. Seguir o mundo, as drogas, prostituição, bebida, tudo isso é muito fácil. Todo mundo te empurra para isso. Mas seguir Jesus requer renúncia. O que é renúncia? Recusarmos, deixar todas essas coisas aí, ó. Tá? Então, não vai haver um caminho de conforto quem segue Jesus. Ah, mas não, é isso mesmo. Ele disse que a porta estreita, o caminho apertado, são poucos que a encontram. São poucos. A multidão, meus irmãos, a multidão vai pelo caminho largo, vai pela porta que parece, irmãos, que está tranquilo, está legal, mas não é. O final é morte, o final é horrível. Não é a morte só do corpo, não, da alma também. Então o final é horrível. Então, o caminho é Jesus, é o caminho estreito, a porta apertada, a porta estreita, o caminho apertado, tá? Então, Jesus mostra que segui-lo não há conforto aqui na terra. Se tiver confortável, não está seguindo Jesus. Se tiver tranquilo, está seguindo qualquer coisa, menos Jesus. Está seguindo religião, está seguindo doutrinas inventadas por homem, não está seguindo Jesus, tá? Não é discípulo, não é servo de Jesus. Então, umas lições que nós aprendemos o Evangelho não é uma promessa de vida sem dificuldades. Esse Evangelho é anátema, não existe, tá? Para seguir Jesus vai ser difícil, e nós temos que aprender isso. Quem segue Jesus precisa estar disposto a abrir mão das comodidades. Irmãos, na época dos discípulos, eles não tinham carro, eles não tinham uma condução, eles não tinham uma bota para proteger os pés, eles não tinham uma roupa legal, igual nós temos. Hoje tem tudo, e não conseguimos servir e seguir a Jesus. Então, tem que estar disposto a abrir mão das comodidades, tá? Para seguir a Jesus, para ser um discípulo de Jesus. Verdadeiro, né? Não de qualquer jeito. Qualquer jeito fica mais fácil, tá? Então, o discípulo não segue a Cristo pelo que ele vai receber, pelo que ele recebe, mas por quem Cristo é, tá? Então, é algo assim, meus amados. O discípulo, ele se entrega pelo que Jesus fez por ele já.
Não pelo que eu vou receber algo de Deus, então eu vou fazer essa obra. Eu vou receber algo, vou fazer isso. Não vai receber nada. Irmãos, a obra de Deus é quando você doa para aquele que não pode te retribuir nada. Isso é obra de Deus, tá? Eu faço a obra. Vai numa UTI visitar as pessoas que você nunca viu na sua vida. Obra de Deus. Obra de Deus, porque eles não vão te retribuir com nada. Agora, fazer algo para aparecer, fazer algo para receber algo em troca, não é discipulado de Jesus. Então, muitos querem a coroa, mas poucos querem a cruz. Só quer só a glória, não quer cruz, não quer carregar a cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse o Senhor Jesus. Então, seguir Jesus requer renúncias. Vai renunciar, meu irmão, a vida, essa vida aqui, essas coisas terrenas. As pessoas pensam que a alegria da terra é o que vale. Isso não vale nada. Não vale nada, irmãos. Não vale nada. As coisas que estão acontecendo aqui, tudo passageiro. E muitas delas, irmãos, que estão fora de Jesus, totalmente fora, que não leva a vida eterna. Ao contrário, vai levar a morte eterna. Então tem muitas pessoas que estão na falsa paz, na falsa alegria, achando que está tudo bem e não está. Não está tudo bem. É difícil, tá? O mundo está de mal a pior, meus irmãos. Tem coisas que nós não imaginamos que está acontecendo. Nós por aqui temos um pouquinho mais de visão espiritual, conseguimos enxergar um pouquinho, uma ponta do iceberg. Sabe o que é isso, né? Só a pontinha do iceberg, porque o que está lá mais para baixo é profundo. Raízes terríveis de coisas do mal que está acontecendo. Eu ouvi por aí hoje uma coisa que eu fiquei abismado, meu irmão. Fiquei abismado. E tamanha maldade do homem, tamanha maldade que tem a mente humana. E coisas que nós não imaginamos que acontecem. Portanto, quem segue a Jesus vai ter uma mente sã, vai ter um coração bom, vai sofrer, vai passar, porque é difícil seguir Jesus. Se você está tendo perseguição, se você está tendo uma vida difícil por seguir Jesus, parabéns, está no caminho certo. Está no caminho certo, porque é assim mesmo. Não tem outro evangelho, meus irmãos, não tem outro evangelho. Outro evangelho é anátema, o próprio Jesus estava dizendo, tá? E o segundo aqui, do 59, que Jesus disse, esse foi o primeiro, tá? Ele falou que as raposas têm covis, Jesus falou para ele, e as aves dos céus têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, dizendo que é difícil, vai ser. Então, você tem que deixar tudo isso aí, essa comodidade, para seguir Jesus. Aí vem o segundo discípulo, e disse a outro, Jesus falou para ele, segue-me. O próprio Jesus falou para ele, vem me seguir. E o que ele falou? Mas ele respondeu, é o 59, tá? Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. O que ele quis dizer com isso aqui, meus irmãos? O homem responde, Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar o meu pai. À primeira vista parece um pedido bom, né? Legítimo, tá? Porém Jesus revela um princípio espiritual poderoso. Nada pode ocupar o primeiro lugar que pertence a Deus. Ele estava dizendo assim, meus amados, não é que ele ia enterrar o pai dele naquele momento. Ele estava falando assim, olha, eu vou te seguir, mas primeiro eu vou cuidar do meu pai até o final. Ele ficar lá mais 20 anos cuidando do pai dele. Então a prioridade não seria seguir a Jesus, seria cuidar da família, cuidar de alguém, cuidar do pai. Não que a pessoa tem que deixar aquilo ali, mas não colocar a prioridade. Jesus estava dizendo, né, que a prioridade seria seguir Jesus, não deixar Jesus de lado para ir cuidar da pessoa, enterrar a pessoa, ficar até o final. Então você tem que dar prioridade a Jesus, tá? Então as lições que nós aprendemos sobre este segundo discípulo: Jesus deve ser a prioridade acima de tudo. Jesus tem que estar em primeiro lugar, meus irmãos. Jesus e Deus, tá? O reino de Deus não pode ficar para depois.
Você tem que estar nele agora. Você tem que falar dele agora. Você tem que pregar ele agora. Ah não, primeiro eu vou cuidar disso aqui. Primeiro eu vou cuidar daquele outro. Hoje em dia as pessoas estão falando isso. Ah, você está falando só das coisas de Deus. Está esquecendo disso, daquilo, daquele outro. Foi isso que Jesus falou. Que a prioridade é o reino. A prioridade é o reino, tá? A prioridade são as coisas de Deus, tá? Então o reino de Deus não pode ficar para depois. A obediência não deve ser adiada. Então, prioridade, o reino de Deus. Prioridade, as coisas de Deus. O problema não era o enterro, mas o primeiro. Ele queria cuidar primeiro das coisas de lá, para depois ele vir seguir Jesus. Então, este segundo discípulo, ele estava dando prioridade a primeiro cuidar do Pai, para depois ir atrás de seguir Jesus. Então, Jesus colocou, que ele tinha que estar em primeiro. Sempre que colocamos algo antes de Cristo, isso se torna um obstáculo para o discipulado. Ah, eu sigo a Jesus, mas primeiro eu coloco o meu trabalho, coloco a minha casa, coloco a minha família, coloco o meu carro, coloco tal coisa na frente, então não segue Jesus. Tá de qualquer maneira, tá? Então, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Depois a gente pode fazer as outras coisas, tá? Mas não colocando as outras coisas como prioridade, senão que Deus em primeiro lugar. 3. Seguir Jesus exige decisão sem voltar para trás. Não adianta eu seguir Jesus um ano, daqui no outro eu já volto para trás. Eu sigo Jesus 2 anos, volto para trás. É até o final. O discipulado vai até o final, irmãos. O discípulo de Jesus agora não pode mais. Quantas pessoas aí, irmãos? Fica igual gangorra. Uma hora está aqui, uma hora está embaixo. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Uma hora está com Jesus, uma hora está com o mundo. Uma hora está com o mundo, outra hora está com Jesus. Hoje eu sigo Jesus, amanhã a pessoa vai lá, está até pregando. Outro dia está lá, caído lá, cheio de cachaça. Como que pode? Por isso que exige renúncia. Quando vem para Jesus é de verdade, uma vez só. Não tem mais que voltar. Então não pode voltar atrás. 61, Mas aí Jesus falou, deixa que os mortos, no 60, deixa que os mortos enterraram seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Olha só. Está falando isso aqui, irmãos, para nós, para pregadores da palavra, para todos nós que somos discípulos, Anuncia. Em primeiro lugar, anuncia. Você não vai deixar de cuidar dos seus pais, irmão. Você não vai deixar de cuidar da sua família, mas você vai anunciar a Jesus primeiro e vai cuidar deles também, tá? Vai chegar lá, vou largar tudo agora, vou só pregar a palavra. Não coloca prioridade nas coisas de Jesus, no reino, tá? Depois você faz todas as outras coisas que você quiser fazer. Aí disse também o outro, é o 61, tá? Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Olha só. Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus responde: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha só. O que é arado, gente? Os irmãos ali, os mais experientes, sabem, O que é arado? Sabe, Nem existe mais, O arado, O que é o arado físico mesmo, Era que o boi puxava lá e você ia arrastando assim, Ele vai arrastando, Então tá, então vamos lá, olha só. Então aquele arado, se você olhasse para trás, estou falando do arado lá do boi, tá? Ele ia fazer zigue-zague assim, ó. Você não podia olhar para os lados nem para trás. Por isso que Jesus usou esse símbolo. Se largar do arado, o arado saía fazendo zigue-zague. O boi ele não tem controle do arado. Era o homem. Então não podia largar. Por isso que Jesus falou: se largar a mão, não é apto. Porque vai olhar para trás, vai olhar para os lados.
E aquele arado vai fazer assim, ó. Aí não serve para plantar, porque a planta vai ficar assim, ó, em zigue-zague, né? Então, o arado precisava de atenção constante. Olha só, por isso que Jesus falou: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por quê? Porque o arado precisava de uma atenção constante. Você não podia desviar, soltar as mãos do arado, né? Quem olhasse para trás fazia sulcos tortos, fazia assim, ó, ficava torto lá onde ia colocar a semente e comprometia toda a plantação, porque a plantação tinha que seguir retinha. É isso? Quem entende plantação? Né? Então não podia olhar para trás, nem largar do arado. Então essa foi a lição, né, que Jesus falou. Então o discípulo precisa manter os olhos em Cristo. Ele não pode olhar para trás, ele não pode largar do arado, senão o arado desanda, a plantação vai desandar. A saudade da velha vida pode impedir o crescimento espiritual. Não pode olhar para trás. Se é olhar para trás, a saudade do que era lá atrás, não pode ter mais, tá? Não podemos viver divididos entre o passado e o chamado para Deus. Não se pode viver o passado e o chamado para Deus. Largar do arado e olhar para trás, não se pode mais, porque senão vai comprometer toda a plantação. Quando for jogar a semente, está assim, está em zigue-zague, não está retinha lá, onde o arado. Hoje não tem mais arado, hoje é um trator, né? Com várias. Mudou tudo, né? Mas nos tempos antigos era arado, tá? Por isso que Jesus usou essa palavra, né? Então, disse também outro, né? 61 e 62. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então olha que interessante, né? A explicação é essa, que não podia olhar para trás e largar a mão do arado, porque o arado ia sair fazendo a plantação em zigue-zague, tá? Então, quem anda olhando para trás não consegue avançar no reino de Deus, não consegue ir para frente, tá? Então, Jesus continua dizendo fazendo a mesma pergunta nos dias de hoje: você está disposto a me seguir? Então Jesus fala para mim e para você hoje: você que está disposto a me seguir? Então, seguir Jesus significa renunciar o que for necessário, colocá-lo acima de tudo, tá? Não voltar atrás depois de uma decisão. Eu tomei a decisão de seguir Jesus, não posso mais voltar atrás. Sabe por quê, irmão? O inferno vai se levantar de uma maneira tão pesada, porque nós servimos aqui esse lado, e muito forte, guerreando contra o mal. Quem volta para trás, lembra lá Jesus falando que volta mais 7 piores, e o estado daquele homem é pior do que o último estado, é terrível. Então é para frente, irmãos, não tem mais como recuar e voltar, tá? O discipulado é esse: renunciar o que for necessário, colocá-lo acima de tudo, não voltar para trás depois da sua decisão. O discípulo verdadeiro não é o discipulado verdadeiro, o discípulo, tá? Então, não é um evento só de um dia, só de pouco tempo, é uma caminhada diária de fé, a vida inteira, obediência e perseverança. Entendeu, igreja? Então, o discipulado verdadeiro não é só um evento ali de um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, não. São anos e anos e anos, caminhando com Jesus, caminhando com Deus. O discipulado, irmão, você vai até o final, você vai aprender a vida inteira, até o último dia das nossas vidas, tá? Então é uma caminhada diária de fé, obediência e perseverança, tá? Fechando, os 3 homens do texto tinham algo em comum. Todos queriam seguir Jesus, todos, mas cada um possuía uma barreira que precisava ser vencida. Qual que é a nossa barreira, irmãos? Qual que é a sua barreira? Qual barreira que você tem que precisa ser vencida hoje para seguir a Jesus? Hoje essas barreiras podem ser
o conforto, pode ser as prioridades erradas, pode ser o apego ao passado. Jesus não chama pessoas perfeitas, Ele chama pessoas dispostas, tá? Então, seguir Jesus não é caminhar atrás dele, apenas quando o caminho é fácil, tá? É continuar seguindo quando tudo está difícil, tá? E quando só Ele nos resta, porque Ele não vai nunca nos abandonar. Pode ver que todo mundo abandona, tudo nessa vida, mas Jesus é o único que fica até o final, tá? Então Cristo está passando e dizendo hoje para mim: segue-me, para mim e para você, eu e você. Jesus fala hoje: segue-me. A pergunta não é se Jesus está me chamando ou está te chamando. A pergunta é: o que é que está me impedindo de responder completamente a esse chamado? O que está impedindo? Que hoje seja o dia de dizer: Senhor, eu deixo tudo o que me prende e escolho seguir-te até o fim. Amém, gente? Que seja essa a resposta. Senhor, hoje eu deixo tudo para te seguir até o final. Que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos abençoar. E a cada dia que nós possamos ser cheios da Tua presença, da Tua unção, e capacitados para poder continuar nesse chamado, nesse discipulado até o fim. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Qual desses 3 discípulos nós somos? E aprendemos que nós precisamos realmente de Jesus, entregar tudo nas mãos de Jesus. Glória a Deus. O chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, os 3 discípulos aqui, cada um tinha uma prioridade, cada um tinha um impedimento. Que nós possamos hoje pedir a Deus que tire todo o impedimento para seguir ao Todo-Poderoso Israel. Servos, discípulos de Jesus verdadeiramente. Pai, nós entregamos diante do Senhor esta palavra, esta mensagem do discipulado, Senhor. Precisamos aprender, precisamos ser capacitados. Por nós mesmos não conseguimos, Senhor, mas sim, pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos fortalecer, a cada um de nós, Pai, que somos discípulos do Senhor. Cada um que ouviu essa palavra, Deus, que o Senhor possa ter falado algo aos corações. O Senhor possa ter, Pai, fortalecido alguém nesta noite. Talvez estava desanimado, talvez estava colocando prioridades diante da obra do Senhor. Que o Senhor continue falando, Pai, a cada palavra ministrada nesta igreja, por todos nós que pregamos o Evangelho, Senhor. Aqui somos vários pregadores, mas por cada um de nós que o Senhor possa estar capacitando e que a palavra possa chegar a toda criatura, como Jesus disse: pregai a toda criatura. E assim, que cada um de nós, como discípulo do Senhor, Deus, venha ter uma renúncia, venha ter uma entrega verdadeira, e que o Senhor próprio, Deus, venha nos capacitar através do Espírito Santo para poder seguir nesta obra, para poder seguir, ó Pai, com as mãos no arado, sem olhar para trás, sem largar este arado, assim como disse Jesus. E que a obra venha fluir, Senhor, e que os frutos venham ser colhidos para o Teu reino, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, Deus abençoe a cada um de nós aqui. Somos discípulos e precisamos, realmente dessa entrega, dessa renúncia. Deus abençoe vocês, meus irmãos, que nos acompanham. Obrigado aí por estar conosco, todo esse tempo. Deus abençoe a cada um de vocês. Estaremos de volta na quinta-feira, se Jesus assim permitir, para mais uma mensagem, mais uma palavra, louvores e adoração. Fiquem com Deus, Deus abençoe e boa noite a todos.